Visualizar. Transmitir live ao vivo. Vamos ver agora se vai conectar com ele, hein? Aê! Aê! Conseguimos! Desculpa. Então vamos lá. Você já entrou no contexto aí, na situação? Não Já estou vendo entrei. aqui Vivi, Viviane. Eu tava vendo o Oi? pessoal, o Ju, que tá entrando aqui. Aí, o pessoal que tá entrando aqui, eu tô falando um oizinho, meio, só falei um Fala, pouquinho com valeu. algumas Viviane, coisas. bacana. Mas se você. Então vamos lá? Nossa, tem um pessoal que eu conheço de longa data, gente boa pra caramba. Isso é bom. Então tá, Tem pessoal, uma boa pessoa, esse noite. Júnior aqui, falando super bem de você, viu? Júnior? Que você atende ele online. Que ele atende você, sei lá, os dois que conversam online. Tá. Pode Então dar, vamos dar lá. início, meu. Vamos lá. Então, eu sou Júlio, né? Sou psicólogo, sou um adicto em recuperação. Então, eu tive o envolvimento com a droga até os 15, os 18 anos de idade, foi quando eu parei. Meu primeiro filho nasceu. E aí, eu não sei se foi alguma coisa assim né, fui predestinado, sei lá o quê, mas no mesmo ano em que eu parei, em 93, meu primeiro filho nasceu, eu fui encaminhado para trabalhar com adolescente nessas situações, né, de dependência química e outras questões sociais. E aí eu fui fazendo o meu percurso, trabalhei como educador e coordenador em centro socioeducativo para adolescentes, trabalhei em abrigo, dei aula de história aqui na periferia de BH, que eu sou formado em história também. E por último, né, isso aí só passando assim, esses 27 anos de experiência, por último foi uma empreitada de 11 anos coordenando uma comunidade terapêutica aqui em Minas para adolescentes dependentes químicos, alternando um pouco com adultos também, tá? E saí de lá há pouco, né, tem muito a agradecer pela experiência que eu tive, mas eu saí de lá com uma bagagem riquíssima, né? Inclusive, a psicologia ela foi fruto de todo esse meu desejo, esse meu empenho em querer trazer alguma coisa, tomara que, né, que seja uma coisa nova e uma coisa que vá ajudar bastante no tratamento. Então é isso. E aí eu foquei todo o meu trabalho, né, na família. O meu trabalho está todo dirigido para a família, tendo em mira a questão da dependência química. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem outras questões pontuais, questões importantes para tratar, e aí vem o senhor Renan, meu parceirão, que o nosso tema é quebrando o tabu da dependência química. Não é isso, Renan? Opa, se é. Isso mesmo. Pois é. Então, eu quero te passar a bola para você, a bola no sentido que não seja bola de droga, né? A bola no sentido de ideia, para você falar um pouco sobre isso e a gente vai interagindo aí. Vamos lá? Opa, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu sou o Renan, eu sou de Laranjal Paulista, interior do estado de São Paulo, né? E, assim, eu tenho um problema com a palavra dependência química já há 10 anos e eu descobri que eu sou adicto há 8 anos, né? Existe uma diferença entre dependência química, adicção, né? Que a gente vai falar um pouco no vídeo. E eu trato essa doença há tanto tempo e, ao mesmo tempo, às vezes eu sofro muito com ela, né? Quem me conhece, as pessoas que me conhecem já, sabem que eu tive o processo de institucionalização, já fiquei institucionalizado, né, durante 3 vezes, inclusive uma esse ano. Eu tô feliz que meu pai entrou. Oi, pai, Como que tudo seu pai bem? chama? É o Mauro. É o Mauro. Boa noite, Mauro. Boa noite, Leandro. Vamos lá. Então, e eu passei por esse processo, né? Assim, a primeira vez que eu tive contato, né, com a droga ilícita foi em 2010. E eu passei, né, como a gente conversou já outras vezes, né, Júlio, do uso Sim. recreativo para um uso
mais pesado, que é o uso já, assim, aquela palavra que você usa mesmo, Júlio? Uso compulsivo. Compulsivo, exatamente. Então eu passei desse uso esporádico, recreativo, para o uso compulsivo. E isso se agravou mais 2 anos depois, né? Em 2012, onde eu também tive um relacionamento com uma pessoa que não foi muito legal, que ajudou tudo, assim, a piorar a minha situação. Então, assim, e eu tô falando isso porque eu criei uma página de recuperação no Twitter, né? E é através dessa página que eu conheci o Júlio, né? Eu conheci o Twitter, eu coloquei o Twitter lá, eu criei o Twitter, né? A página Try Not Be a Dope, justamente para me ajudar nesse processo de recuperação. Porque todas as vezes anteriores que eu me institucionalizava ou que eu tentava melhorar, eu fazia alguma coisa que não dava certo e eu recaía. Toda vez, sempre. Eu começava lá no grau, assim, nossa, vai dar certo, não vou recair, vou estar bem. Oi, Tani, tudo bem? E vou estar bem. Berg aí também. E de repente, tipo, eu caía. E aí eu falava assim, mano, não dá pra ser assim. Tipo, eu tenho 31 anos agora, já faz 10 anos que eu tô nesse processo de vício, perdendo a vida, tipo, vendo as pessoas crescerem, sabe? Terem carro, moto, correrem atrás, e eu estagnando. Então, eu criei essa página e, através disso, a repercussão foi tão grande. Foi tão grande, gente, eu juro por Deus. O Twitter é uma rede social em que as pessoas, elas não têm muito vínculo. As pessoas não vão muito lá, a pessoa vai lá para fazer meme. E no fim, eu tive 1.000 seguidores. 1.000 seguidores em 1 mês e meio. Meu primo, minha prima, meu irmão, todo mundo que viu quando eu criei, viu que cresceu o negócio. Falar de droga e falar de coisas que as pessoas às vezes não querem falar, que é esse tabu de não querer falar, é importante. E através disso eu criei um Instagram, que é essa página que chama Try Not Be a Dope também, em que eu e o Júlio a gente se conheceu. Mas falando de dependência química, uma coisa que eu acho legal, que a gente conversou anteriormente, é que a dependência química ela é muito assim marginalizada pela gente. É muito marginalizado, né? Não sei se o Júlio, a gente já conversou, ele até falou que realmente, né, é verdade mesmo. E porque quando você fala do dependente químico, você está falando de você normalmente se você fala para uma pessoa assim viciado, ninguém vai pensar que é uma pessoa que tem dinheiro que cheira cocaína todo final de semana ou que usa maconha toda semana e tem carro para ir comprar. Vai pensar no Isso que eu cara que falei tá lá? entrou. Oi? Bom, desculpa, vamos continuar. Não, gira, pode falar aí pra galera, Ju. E assim, as pessoas vão pensar que é o cara que tá lá no semáforo fazendo malabares ou pedindo dinheiro, todo zoado, machucado. E você às vezes esquece que dentro da família você tem um dependente químico que é o tio lá que bebe pinga todo dia, 4 horas da tarde, chega bêbado em casa. Então eu acho que a dependência química, às vezes algumas pessoas, hoje melhorou muito em relação ao passado, mas eu acho que muitas pessoas ainda enxergam como uma coisa muito negativa e que não querem falar sobre, né? E eu acho que assim, eu acho que essa live, assim, o intuito dela é assim, a gente quebrar esse tabu, falar sobre isso. Assim, antigamente eu me envergonhava de falar que eu tinha dependência química, né? Hoje eu sofro da doença e eu quero me recuperar. O Júlio aí acabou de falar, né, Júlio? Você tá há 27 anos limpo, cara. Nossa, isso aí 27. isso aí. E é o lema, só por hoje, porque se a gente for parar para ficar refletindo sobre os desafios que tem, né? E Exatamente. é exatamente isso que você faz, que é trabalhando em cima, né? Em cima da questão, só que pelo avesso, ou pelo jeito certo, aliás. Né? Exatamente. E aí, posso só pegar um gancho na sua fala? Pode, à vontade. Ok. Você falou que já está na terceiro tratamento, não é isso? Nossa, peraí, pessoal, aconteceu alguma coisa aqui. Como vi? Ah, virou sozinho aqui. Pronto. Renan Desculpa. escondeu, apareceu. Né? Então, um dos temas que eu quero falar com vocês hoje ainda é justamente essa questão de diabolizar, eu chamo de diabolizar a droga.
O que é diabolizar a droga? É você, ou os familiares, ou a sociedade, focar o problema somente na substância, tá? E aí eu não defendo a substância de forma alguma. Mas Sim, quando a sim. gente gasta, a gente que é pai, é sociedade, é governo, é família, a gente gasta toda a energia somente na substância, eu vou tirar ele, vou deixar meu filho abstinente da droga. Vou colocar ele no lugar. Eu vou sumir, ameaçar os colegas do meu filho. Né? Enfim, aí a gente deixa de olhar onde precisa. Por quê? Porque a droga, ela é a ponta do iceberg. Então, onde está a Sim. raiz? Né? Ela é a cereja do Então, bolo, né? A rosa cerejinha do bolo, né? tem que trabalhar. Se a gente faz dessa forma, a gente deixa de trabalhar onde mais precisa. Onde mais precisa. Aqui em Minas tem uma planta que chama tiririca, que não sei se vocês conhecem aí, né, que ela nasce e se você arranca ela por cima, passa um dia, ela vai e nasce de novo e cresce, né? E a raiz dela assim, são uns 30 centímetros dentro da terra. E é justamente por aí. Né? Qual é a questão? Né? Quais são as questões? Por isso que Exatamente. tem que ter esse olhar. Isso. É só um adendo no que você falou, Júlio. A droga realmente é a cereja do bolo, porque assim, é, eu tive, né, 3 internações. 2016, na clínica Luiz Antônio Saião, é um hospital psiquiátrico lá na cidade de Araras. 2018, no Instituto Bairral de Psiquiatria. E esse ano, na clínica da Arev. E assim, tanto a primeira clínica, eles não abordavam muito o Narcóticos Anônimos. Tinham as reuniões de HI lá dentro da instituição, mas não era igual o da Arev, que é essa última que eu fiquei em fevereiro, e O não H era é o igual, painel. e não tinha o painel de DNA igual essas outras duas, porque é muito Uhum. forte. E assim, como é uma doença comportamental, né? Eu acho que o processo de recaída, como você falou, que existem vários. O adicto, ele tem uma atmosfera, né? Ele é o buraco negro e tem aquela atmosfera. Então, ele cria várias coisas para ele conseguir aquilo que ele quer, né? Então, a recaída já vai no comportamento, né? Ela é uma recaída comportamental. A Ana Paula, que ela está aqui tá acompanhando a gente aqui na live, ela, minha psicóloga, nossa, Olá, Ana Paula. quantas vezes a gente conversava falando sobre recaída comportamental? Ela falava, Renan, tá recaindo no comportamento. Renan, tá recaindo no comportamento. Tá fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. Entendeu? E É. não é Eu assim. gosto, eu gosto de brincar muito, porque a gente, né, tenta tornar a tudo mais dinâmico, mas também sem banalizar. Eu tento tomar esse cuidado. E isso que você está falando, isso que a Ana Paula está te falando, eu brinco em alguns vídeos assim, imagina 3 mundos, né? Vão dar nome para esses 3 mundos. O mundo concreto, o mundo físico, ok? Onde a gente se relaciona com as pessoas, o mundo do pensamento e o mundo das emoções. Sim, Logo, o mundo do pensamento, uma vez que eu penso que eu posso usar de vez em quando, que eu penso que não vale a pena ficar de cara, ficar de boa, eu já crio um mundo. E esse sim. mundo vai influenciar o mundo das minhas emoções. Pronto. Com- Eu já conspiro para o mundo concreto realizar. exata- Exatamente. Exatamente. E isso aí que você falou, por exemplo, assim, é, é, essa parte de confiança e controle, eu acho que anda muito junto, né? Por exemplo, todas as vezes. Gente, não é por nada. Olha, eu vou falar de uma instituição muito séria, que é o Narcóticos Anônimos. É muito sério. Eu não levava a sério até eu pegar firme dessa vez, porque ou eu pegava firme ou eu ferrava minha vida de vez, né? Então, tipo assim, eu leio as meditações, porque é uma doença do comportamento, gente. A dependência química, a adicção, elas são doenças do comportamento. É uma coisa muito estudada, é uma coisa que, assim, o Júlio, né, ele estuda há 27 anos isso aí. E muda Eu muito. fiz um estágio que quase me custou a vida, né? Um trabalho de campo, e depois eu Imagina. fui. Esse lance do comportamento, né,
de você alterar o seu comportamento, porque assim, eu acho que a gente nasce e a gente cresce, a gente desenvolve um caráter conforme a nossa criação, né? Que até como o Júlio falou que mais para frente ele vai falar de família, eu vou tocar um pouco nesse assunto agora. Então a gente tem assim um caráter que a gente de criação, de família e tal. E aí quando você é dependente químico, você não tá nem aí. Tipo, eu quero isso hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manipular, eu tenho que mentir, eu tenho que criar essa situação para eu conseguir sair. E aí eu não posso falar para ninguém que eu vou usar ou que eu vou sair para isso. E, sabe, eu morei em tempo americana, Júlio. Eu não sei se eu comentei com você na outra vez que a gente conversou. E eu tenho, assim, Sim. amigos lá. Lá eu tive amigos. Amigos fudidos, assim, sabe? Pessoas muito legais que me deram apoio, sabe? Me estenderam a mão. Tipo, meu pai, minha mãe, meu primo Túlio, o Eduardo, namorado, a Tani, Felipe, meu irmão, todo mundo, sabe? A Mariana, a Júlia, todo mundo tentando me ajudar e, tipo, estendendo a mão pra mim, que nem eu falei hoje, né? Estendendo a mão assim, do que fazer isso, não, eu tava dando a mão fechada. Ou seja, tipo, eu não queria ajuda, sabe? Eu queria, tipo, eu podia querer até naquela hora, mas depois, tipo, eu não queria. Eu queria me drogar, fazer o uso da minha droga e esquecer da vida e falar assim, ah, hoje eu dou um beijo em todo mundo, me faço de coitado e depois, foda-se, sabe? Depois vamos Foda-se, ver eu o vou que que dá. dar o que eu preciso, sabe? Nossa, meu pai, várias vezes, eu fiz ele de trouxa e ele me dando apoio, pagando médico, não sei o quê. Minha mãe não sabia o que fazer, foi morar comigo um tempo e a gente não valoriza. E aí, quanto mais a gente perde, mais fica mais difícil. Ou a gente valoriza uma hora, ou você perde tudo. Então, é Sim. complicado, né? Essa questão toda que você diz em relação. Quer concluir? Você pode falar Não, só mais. Vamos lá. o Júnior, o Berg Júnior Pode perguntou, falar. qual era a sua droga de preferência? É cocaína, o Júnior. O Berg é massa demais. Gosto desse menino. Né? Dá pra perceber, ele falou super bem de você já. Pode Pois falar, é. Júnior. Então, quando eu venho com essa questão de família, de forma alguma eu quero imprimir, eu quero deixar um peso de culpa sobre alguém, né? Sim, Muito antes, pelo contrário. Na verdade, a culpa, ela atrapalha você que é mãe, você que é pai, ela te atrapalha de ajudar o dependente químico. Agora, a questão da responsabilidade, do acreditar que eu posso fazer algo, aí sim. Aí é algo motivador para o familiar, né? Agora, muitas vezes, o que acontece? O dependente químico, como o Renan falou, ele, no começo, ele vê muito mais o interesse pela droga, né? Vê muito mais as vantagens, os ganhos, do que os prejuízos. E quando ele começa a enxergar os prejuízos, ele pensa assim, não, eu já ferrei com a minha vida, já agora fui. vai, né? Então é um negócio complicado. E a questão da família, ela é interessante, porque eu passei por instituições que fazem trabalhos excelentes. Nessa última que eu coordenei uma casa, a Associação Família de Caná, digo o nome porque eu tenho orgulho de ter trabalhado lá. O trabalho é maravilhoso, mas o que foi que eu percebi? Aquelas famílias que não fizeram um movimento de autoconhecimento, de rever algumas questões, quando esses, né, a gente fala residente, eu não sei como falava lá onde antigamente falava interno. Quando o pessoal voltava para casa de um tratamento, a família estava lá daquela mesma forma, com aquela mesma estrutura emocional, com aquela mesma forma de funcionar. Então, a pessoa ia abstinente pela droga, mas ela já começava a receber aqueles estímulos dentro da própria casa. Sim, Claro que na maioria das vezes, inconscientemente. Por isso que eu falo que sim, a família não pode trabalhar com culpa, porque, né, um pai e uma mãe, às vezes acontece, né, mas
Eu quero que ele use droga, eu sou culpado porque eu desejei que ele usasse droga. Não, né? Mas é o movimento de fazer a sua parte ali. E a família, ela é o primeiro momento, ela é o primeiro meio de educação, de socialização do indivíduo. É ali dentro da família que ele vai aprender a lidar com os nãos da vida, com os fracassos, vai aprender a lidar com a euforia do Se sucesso. constrói o caráter, né? De certa forma, sim. É claro que a gente não pode anular a personalidade de cada um, certo? Mas a família, eu chamo isso de contingência, talvez pela minha linha da psicologia, a família, ela acaba criando uma contingência que mesmo a gente achando que um familiar ou outro não faz aquilo legal, a gente acaba agindo da mesma forma, às vezes. A gente vai reproduzindo isso, e às vezes de religião, de geração em geração. Eu estou falando de religião porque de vez em quando eu ouço, eu respeito muito, mas aquela questão da maldição hereditária, né? Maldição familiar, maldição hereditária. Então, eu acho que psicologicamente, o que é isso? São esses traços de comportamento que vão passando. E aí alguém que tem mais predisposição vai pipocar a dependência química. Né? Sim. É o gene, o famoso gene, né? A gente tem a genética, aí pum, ativa o gene. Não dá para medir. Dependência química, Renan, né? Eu acho que é uma grande questão. Não tem jeito de você ir para dentro de um laboratório e fazer o exame e falar assim, esse é dependente, esse não é. O que eles vão conseguir fazer é saber se você usou a droga, se você usou determinada droga, e nem com tanta precisão a quantidade quanto tempo. Aproxima. Mas saber se você é um dependente é toda uma questão de avaliação de contexto. Então, a dependência química é uma doença que consta no manual de doenças internacional. Ela está classificada lá, o código F19, aí tem as suas peculiaridades, mas como que um profissional de saúde ele vai avaliar, né? Pelo seu comportamento, como muita gente falou aí, pelo comportamento, né? Pelo comportamento adicto, compulsivo. Exatamente. Né? E isso que você falou é tipo do F19, né? Se você continua muito nesse uso abusivo, igual eu continuei durante um tempo, né? Fiquei, né? Você acaba desenvolvendo comorbidades, né? E aí o negócio pesa mais. E aí a questão da comorbidade, que é um ponto que eu quero muito entrar com vocês hoje, que também é foco meu no trabalho com a família, ok? Quando existe uma família dentro de um contexto onde é trabalhado a questão da resiliência, que é a capacidade de cada membro familiar superar os seus problemas, as suas derrotas, quando a educação e as relações elas não passam nem por uma relação permissiva, né, nem por uma relação autoritária, quando existe nessa família, quando os papéis, porque cada membro familiar, e eu não estou aqui moralizando, eu não estou falando especificamente do papai hétero, da mamãe e dos filhinhos, não. Esse modelo, sim, mas todos os modelos homoafetivos, os modelos monoparentais, isso é família, isso tem valor, tanto quanto, né? Mas cada um ali, não interessa a configuração, tem que ter o seu papel definido. Né? Então, se você é meu filho, eu tenho autoridade, porque você ainda está caminhando para buscando sua autonomia, mas eu não posso abusar disso também. Né? Então, por isso que tem que se trabalhar a família. E quando você tocou em comorbidade, quando a família melhora nesses aspectos da comunicação, e eu indico muito a CNV, comunicação não violenta, quando a família trabalha muito a questão da escuta, não é escutar só com o ouvido, né? Escuta a pessoa com o problema que ela está passando, com o que ela está demonstrando, com o que ela está vivendo. Não tem que aceitar tudo, mas amplia a escuta, porque facilita o seu entendimento. Então, quando essas questões são trabalhadas, o familiar consegue enxergar melhor possíveis comorbidades. O que são comorbidades, para quem não sabe? Comorbidades é a associação de duas ou mais doenças. Por exemplo, vou dar um exemplo.
Pode acontecer de uma pessoa ter uma predisposição e até mesmo começar a desenvolver um quadro de esquizofrenia. Estou dando exemplo. E aí ela vai e conhece a droga, e quando ela usa a droga, de alguma forma, essa droga preenche, na realidade psíquica dela, um vazio, uma dor, que ela não sabe explicar. Às vezes ela nem tem consciência, eu estou fumando porque eu estou cheirando, porque eu tenho esquizofrenia, isso me acalma. Não, claro que não. Mas aí, então o que acontece? A dependência química ela pode ser secundária, ou seja, ela pode vir em consequência do estímulo de alguma doença, e pode ser o contrário, né? Como, por exemplo, existem muitos estudos que apontam que a maconha, por exemplo, ela estimula bastante o surgimento de quadro de esquizofrenia, ou um desenvolvimento de um quadro de esquizofrenia que poderia até nem aparecer até o fim da vida do sujeito. Ok? Então, assim, pode falar. Ô, Júlio, que você falou aí desse lance da maconha, quando eu fiquei na Luiz Antônio Saião, né? Tipo, lá eu tinha bastante. Era um paciente dependente químico e os outros tinham comorbidade, já tinham um transtorno, alguma coisa, né? E eu via muito isso. Isso que você falou, gente, eu vi na pele. Eu vi na pele isso lá. A maioria das pessoas que tinham, por exemplo, esquizofrenia, psicose visual ou auditiva durante o uso eram de maconha. Juro mesmo. Maconha, LSD e acho que outra droga lá que eu não lembro o nome. Era, tipo, demais. Era uma coisa assim... Quando eu via a pessoa assim, que a pessoa chegava meio leso, sabe? Ou que não falava... O assunto era desconexo, era maconha. E em contrapartida, né? Pessoas que têm problemas com a dependência química de coca, normalmente elas desenvolvem TAG. E foi uma das comorbidades que eu desenvolvi. Né? Ansiedade generalizada, para quem não conhece. Isso mesmo. Transtorno de ansiedade generalizada. Isso mesmo. E eu desenvolvi isso aí. E eu descobri que eu tinha TAG só em 2018, né? Quando eu fiquei internado no Bairral. Inclusive, foi uma médica maravilhosa que me diagnosticou com TAG lá, a doutora Érica. E ela falou assim pro meu pai, então, ele tem isso aí. Daí meu pai falou assim, mas o que é? É uma ansiedade que veio em decorrência ao uso frenético, abusivo, compulsivo da droga que mexeu com os tico e teco dele. Aí, passando um tempo, né? Limpo por um tempo. Foi limpo só por hoje, mas só por hoje poucos tempos. Só por hoje com prazos, né? Foi com prazo na época. Continuei o uso. Dessa vez, eu fui institucionalizado de novo. Passei com outro psiquiatra e descobri que eu sou bipolar, né? E, inclusive, esqueci até de comentar com você, Ju, na outra vez que a gente conversou, essas últimas vezes, esqueci de comentar com você. A bipolaridade minha ficou assim, tão assim, grave, porque normalmente se trata o transtorno bipolar com lítio, né? E mesmo eu fazendo tratamento com lítio, eu tô abaixo. Eu fiz um exame e eu tô abaixo no lítio, cara. Porque você mexe com essa parte psíquica, né, do cérebro, você muda essas conexões com o uso ou com algumas coisas e o negócio se torna irreversível, né? E para quem não sabe, pessoal, bipolaridade é a oscilação assim do humor, ó. Tipo, uma hora você fica com raiva, outra hora depressivo, e daí você cria um ciclo para você, tipo, se anestesiar. Pode ser com a droga, ó, com sexo, doce, comida, o que for. Agora, Renan, não necessariamente a gente não deve também, o que a gente ouve isso muito no campo profissional e acadêmico, patologizar, né, as coisas. Então, por exemplo, então quer dizer que eu tenho uma outra doença, vão dar nome para essa doença. Não é isso que a gente está querendo dizer, mas a gente está querendo dizer que quanto mais a família e os cuidadores, os coordenadores, eles se capacitam, aumenta o poder na comunicação, na escuta, na observação do comportamento, e as famílias ainda também trabalham a questão de valores e regras, essa amplitude para observar o que está na raiz, tanto em relação à comorbidade, a transtorno de ansiedade, borderline,
hiperatividade, etc. Tanto e também quanto ao funcionamento da família, porque pode ocorrer uma família que ela funciona, ou seja, que ela se movimenta, ela move de uma forma que é uma forma que não é tão saudável. E isso vai Que é a repercutir codependência, não é? também, mas para além disso, né? Por exemplo, pessoa que tem, por exemplo, uma família que vive discutindo, são diálogos permeados por julgamento. Então, poxa, ô mãe, eu quero ser isso. Não, você não vai ser isso, não, você tem que fazer isso. Ah, não sei o que tem. Então, a comunicação violenta aí, né? Estou dando um exemplo para ficar fácil de assimilar. Então, são muitas pegadas. Por isso é que eu me apaixonei, porque quando eu vi uma família comprometida com o tratamento e se tratando também, então você está querendo dizer que eu tenho que me tratar? Não. Mas eu estou querendo dizer que o problema passa pela família. A família ela pode não ser a geradora do problema, porque nós temos aqui o dependente químico, nós temos a família e nós temos um ou mais problemas que levaram a pessoa a se tornar dependente. Esses problemas, eles podem ser em função do jeito da família funcionar, como não podem, mas esse dependente químico, ele mora junto com essa família, ele convive, ele é próximo, então os problemas são da família também. Então a família ela tem a oportunidade de trabalhar, aí cada um, né, com o seu processo de busca, para tornar o mundo, digamos assim, para tornar a sobriedade mais fácil, menos dolorosa. Ok? É nesse sentido. Sim. A... Ó, isso aí que você falou que eu achei legal, por exemplo, assim, ó. Vou pegar como exemplo a minha vida. Então, tipo assim, eu manipulei demais, eu briguei demais, eu defendi demais minha droga de preferência. Meus amigos que estão vendo aqui a live, minha família que tá vendo aqui a live, sabe que, tipo, eu sou o cara da manipulação, velho. Eu sou o cara, sabe? E aí, tipo, no começo, eu enrolo. Dá pra enrolar. A galera não manja e tal, sabe? Que não é assim. Que o Renan, imagine que o Renan ia fazer isso. Aí eu piso na bola. Aí eu piso na bola de novo. Aí eu vou pisando, eu vou pisando. Aí tem gente que fala assim, chega. Nossa, pelo amor de Deus, já deu, sabe? E aí o que acontece? Gerou aquela codependência. Por quê? Eu vou pegar minha mãe, porque ela, assim, ela é acho que uma das pessoas mais codependentes que tem aqui na família, porque ela sofre muito por mim. Não que meu pai não sofra. O meu pai sofre a maneira dele. Porque como a gente não convive, eu e meu pai, assim, ele mora na casa dele com a esposa dele e eu moro com a minha mãe, né? E assim, agora que a gente já é adulto também, né? Então, tipo, ele sofre porque ele não tem o que fazer. Ele fica de mãos atadas. A minha mãe, se eu falo assim, mãe, eu vou caminhar. Ai, mas aonde você vai? Mãe, eu vou lá na avó. Mas você não tá com dinheiro, tá? Mãe, eu vou comprar pão. Ai, vó, troco certo. Entendeu? Tipo assim, a codependência. Olha a atmosfera da dependência química permeando a família. Olha como, tipo, as influências de certas atitudes do passado. Que nem eu falei que eu sou manipulador, eu falei pra você, né? Que eu sou manipulador desde os 18 anos, né? Porque quando eu queria um brinquedo, tipo, eu ia pra construía todas as teses para acontecer, né? eu ia pra um, falava, ai, você não vai me dar? Não, eu ia pra outro, então eu já pegava essa coisa desde pequeno. A Tani, minha prima, ela falou aí, né? Churrasco da Capuane. Foi uma mega mentira esse churrasco. Mas, Renan, e a codependência, só entrar um pouco nessa parte, ela é tão, né? Ela é tão perversa, digamos assim, que às vezes o familiar ele pode chegar num estágio em que a vida dele, para o familiar viver, ele sempre vai depender do sofrimento do dependente químico. Então, ele passa a viver até de forma paranoica e às vezes ele toma atitudes que vão impedir um tratamento saudável. E essa pessoa codependente, ela passa a agir de forma codependente com outras pessoas. Isso, ela entra num condicionamento, age com o vizinho, age com o pai, entendeu? Vai agindo com todo mundo. E aí vem a depressão, vem a ansiedade, vem todas essas questões. Então, sim, por
Por isso que eu defendo muito. A família tem que ser tratada junto. Por quê? Porque também tem a dor da família. Também tem o adoecimento, né? Sim, Né? sim, Para além da questão de ficar culpando alguém. Exatamente. sim. Não, com certeza. E o que você falou é verdade. Quem tá aqui na live é o Aires, né? O Aires aqui que assinou pra gente, ele foi meu psicólogo nessa última internação, né? Lá na Darev. E ele falava assim, Renan do céu, sua mãe é a pessoa mais codependente que eu já vi na minha vida. Ela tá muito nervosa, ela tá muito preocupada, ela criou um laço tão grande. Eu falava, pra você ver. E ele me ajudou muito, o Aires. Nossa, a gente conversa até hoje, a gente acha que é de psicólogo e amigo, né? Igual a Ana também, a Ana que tá aqui com a gente. Nossa, eu tenho ela como uma amiga, porque, nossa, ela me deu muita força, me fez pensar bastante. Apesar de eu ter feito merda, fiz porque eu quis, viu, Ana? Não foi porque não é culpa de ninguém, não, é minha culpa mesmo. É um processo, né? Mas É um foram processo. mas tá dando certo, tá funcionando. E eu acho que isso aí, né, da gente falar isso aqui, você falando da família, da estruturação, eu falando da droga em si, eu acho E que, aí cara, tem preço que tem pague. que ser. E aí eu queria aproveitar e dar umas dicas, né, como eu falei, da minha experiência em relação à família. Né? Pô, O que eu defendo que uma família ela deve observar num tratamento, ela deve observar até mesmo para prevenir a dependência química. Eu posso pontuar isso? A gente tem um tempinho ainda? Então, oxe, você vamos bem. conversar. Tá. Então, primeiro, no campo da comunicação, eu vou falar de forma objetiva, mas até sábado a gente vai disponibilizar uma videoaula, claro, totalmente gratuita, porque o trabalho é esse, é fazer a manutenção do 12º passo, para quem é adicto aí, sabe do que a gente está falando, e explicando isso de uma forma bem tranquila. Mas vamos lá, no campo da comunicação, trabalhar a boa escuta, trabalhar um diálogo sem julgamentos, trabalhar a empatia, né, se colocar um no lugar do outro, aprender a ouvir as demandas do outro, aprender a lidar com críticas, a receber as críticas e enfatizar, e sempre quando você tem um ponto divergente com o seu familiar, você dá destaque, dá um feedback mais positivo que negativo, ok? Porque isso tudo é importante. No campo do comportamento, né, a organização do seu espaço, às vezes tem familiar que ele tem uma compulsão por medicação, ele tem uma compulsão, vou dar exemplo aqui só para por televisão, ou por jogo, ou por álcool, e aí ele acaba influenciando e estimulando mesmo sem querer, né? Ainda no campo do comportamento, a falta de eventos na família, isso é muito importante. Começar quanto mais você cria eventos que eu digo, vamos comer uma pizza hoje, vamos no cinema, vamos, para quem tem religião, vamos na igreja, porque é a partir daí que a troca de experiência, que a motivação, ela acontece. O ser humano, ele não nasceu para ser autossuficiente e viver sozinho. Ele é um ser social. Ele é um ser social. É inerente, é dele. E no campo, também, que eu exploro muito, muito dos valores e regras, sem defender aquela educação tradicionalista, longe dos colegas psicólogos, eles entendem que eu estou falando isso, porque a gente aprende que isso só, né, essa educação autoritária, ela estraga e é estímulo para a pessoa usar droga até. Mas ter uma hierarquia de papel, estabelecer regras que sejam em consenso, rituais socializantes. O que são esses rituais? É justamente isso, promover encontros, promover reflexões em família, isso tudo é muito importante. E é a partir daí que se tem um olhar melhor para a comorbidade, para entender o que é que afeta o dependente químico de forma negativa, e aí o tratamento e a solução, ela se torna muito mais fácil. Então não existe promessa de cura, né? Não existe promessa de cura,
Não Mas existe esse cura. caminho, mas esse caminho, com certeza, ele oferece uma maior estabilidade emocional para o dependente químico em recuperação e também para a família. É o que é O Ju, importante. tem até uma pessoa aqui que falou assim, a Aline Marques, a disciplina faz parte desse processo. Aline, faz. Com Faz, certeza, com faz mesmo. certeza. Eu vou falar para você, a doença comportamental, então a gente tem que fortalecer o lado espiritual, resgatar aquele caráter lá, ó, lá do passado. Então, porque eu penso o seguinte, eu vou falar para você, eu vou compartilhar um pensamento. Vamos lá, vou criar um pensamento aqui. Que eu sofro todos os dias com esse pensamento. Meus amigos estão melhores que eu. Eu não sou capaz. Mas o que eles estão fazendo que eu não estou dando certo? Ai, mas tem coisa errada. Eles devem estar fazendo alguma coisa errada. Olha meu pensamento. Isso aí é o lance da comorbidade, da doença, tudo junto, tá? E aí eu começo a me vitimizar. Eu falo, nossa, mas eles tinham que me ajudar. Eles tinham obrigação para com isso, sabe? E essa coisa vai gerando um processo tão grande de culpar os outros. Eu sou errado, E, mas eu culpo o meu pai, culpo a minha mãe, culpo que nunca tive, por exemplo, eles nunca estiveram juntos assim 100%, mas isso é uma coisa da vida. Assim, a vida foi assim, aconteceu e eu não estou sabendo lidar, sabe? Jogar a culpa no outro é muito fácil, você entendeu? Então, o negócio é complicado, sabe? Então, você tem que criar uma rotina, disciplina. Cara, ó, vou até mostrar para vocês aqui, sem brincadeira. Ai, a disciplina é tudo. eu tenho um padrinho de Narcóticos Anônimos. É que agora eu corri atrás dessa live com o Júlio, então eu não corri atrás de muito de falar disso com ele. Não consegui fazer meu segundo passo. Mas, cara, eu leio todo dia isso aqui, ó. Todo dia, só por hoje. A gente Eu pode leio. começar a combinar, a trabalhar os passos em live, né? Sim, sim, exatamente. Leio esse livreto aqui pequenininho e uso isso aqui para trabalhar os Esse é o passos. meu. Esse Esse livro aqui é santo. Pra você criar é disciplina, para você organizar seu pensamento, para você olhar para si e falar assim: eu fiz merda na minha vida, eu fiz a porra da isso. merda, eu estou tendo que me virar e agora eu vou consertar. Eu não posso consertar os laços com os outros? Não. Isso não é uma coisa que não depende só de mim. 50% sim, 50% outro. Tem coisas que fogem do meu controle. Mas é, se eu não der o start agora, não dá. Aí fica Só depende de tarde. você. Exatamente. Porque senão vem todos esses mecanismos de defesa. É, Procrastinação, vitimização, sim, ó, manipulação, por aí vai. Um tanto de ano, né? Eu quero agradecer também, desculpa, a uma colega minha, não sei se tiver mais, vocês me dão um toque aqui para eu ver, mexe, manda uma mensagem, mas a Alessandra Barbosa tá aqui, tá assistindo, obrigado pelo carinho, colega de faculdade, psicóloga, bacana, isso aí. Valeu. que legal. E eu acho que, por exemplo, assim, como eu falei, né? Esse lance aqui eu fico matutando vitimização e, porra, toda aquela neurose e ficando acuado, e daí eu fico irritado. Então, o que eu faço? Toda vez que eu fico puto com alguma coisa que eu criei aqui, que é a minha loucura, que é a minha doença, que é a bipolaridade, a dependência química, eu vou lá no Twitter e vou lá no Instagram e converso com pessoas legais e vou lá e posto uma coisa positiva. Eu tive a oportunidade, eu fiquei muito feliz. Eu nem sei se ele está aqui na conversa. O David, do Instituto Bairral de Psiquiatria. Cara, ele é conselheiro lá. E ele me forneceu, deu 2 anos depois que eu estava internado. 2 anos. Ai, Júlio, ô, Júlio, tá falando que vai acabar nossa live. Então, vou agradecer Vamos aqui pelo fechar. carinho, vou agradecer, obrigado pela atenção e a gente quer cada vez mais trabalhar esse assunto porque é útil para muita gente, muita gente. Inclusive para mim, para o Renan. Ok? Obrigado pelo carinho, Renan. Ô, Júlio, muito obrigado. Olha, pessoal, a gente vai encerrar rapidinho aqui, porque parece que deu tempo aqui da live. Mas, olha, eu queria agradecer, Júlio, por você, por essa live maravilhosa que a gente começou Igualmente. a falar sobre isso, esse tema bacana. E eu acho que é manter isso aí.
pessoal que está aqui na live, pessoal que me deu apoio, pessoal que confiou em mim, e eu peço desculpa para certas pessoas que eu pisei na bola. Mas eu venho aqui orgulhosamente falar que eu quero vencer isso aí e que vai dar certo, eu vou fazer isso. Aires, obrigado por me escutar, obrigado por me atender minhas ligações quando eu preciso. Primo, prima, meu namorado Eduardo, pai, que eu amo muito, mãe, muito obrigado, viu? Vocês sempre deram apoio para mim e eu não consegui ver, perdão. Mas ao mesmo tempo, agora essa eu vou vencer. Vocês vão ver eu fazer aniversário, Ah, quando aniversário de um ano limpo. com certeza. Vocês Vão vão ser ver. todos os anos limpos. Todos. Oh, Estou esquecendo de dar um recadinho aqui, pessoal. Eu não sei se eu falei da videoaula, mas eu não sei se eu disse para vocês deixarem o e-mail cadastrado na bio aí do Instagram, porque aí todos vocês vão receber a videoaula, tá bom? beleza. Pessoal, um beijo para vocês. Muito obrigado. E a gente vai fazer isso mais vezes. Ju, um abraço, querido. Fica com Tudo de bom, Deus. cara. Parceirão.